brilhavam para ajudar na guerra e foram envenenadas. Vocês têm noção do que é uma empresa colocar um pote de veneno na frente de uma adolescente de 17 anos e dizer que aquilo é a coisa mais segura e moderna do mundo, enquanto os próprios donos da fábrica usam roupa de chumbo para nem chegar perto? Essas meninas afinavam a ponta do pincel nos lábios o dia inteiro. Era a técnica lambe, molha, pinta. E pintavam os números minúsculos nos relógios militares que iam para a guerra, engolindo rádio, zinco e morte, enquanto os homens do laboratório, os cientistas formados, que sabiam exatamente o que aquela coisa fazia, andavam pelos corredores parecendo astronautas de tanta proteção. Eles sabiam que aquilo derretia osso, só esqueceram de avisar quem estava mastigando o produto para pagar as contas. E quando o maxilar começou a doer, quando o dente começou a cair e o buraco na gengiva não fechava nunca, a empresa não chamou de envenenamento, chamou de azar, chamou de sífilis, chamou de frescura feminina. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar das Radio Girls, o experimento corporativo em massa feito com o corpo de mulheres jovens, vendido com o auge da ciência e protegido por um silêncio institucional comprado com muito dólar e muita influência médica. Isso aqui não foi acidente de trabalho, isso foi assassinato em câmera lenta com contrato assinado. Estamos em 1917, 1920, Nova Jersey, Illinois. O mundo tá uma merda lá fora com a guerra ou se recuperando dela, mas ali dentro da fábrica o clima é de festa do pijama. Você entra numa sala ampla, janelas grandes, cheias de poeira fina, flutuando no ar que brilha quando o sol bate. Sentadas em fileiras, dezenas de meninas, muitas delas adolescentes. Na frente delas, potinhos com uma tinta que parece mágica. Uma mistura de rádio e sulfeto de zinco que brilha no escuro. O trabalho é delicado, exige precisão cirúrgica, porque os números nos relógios de pulso são minúsculos. O pincel fica com as cerdas abertas depois de algumas pinceladas, então o supervisor ensinou o truque: bota na boca, afina com a língua, molha na tinta, pinta, repete, centenas de vezes por dia. O gosto não era ruim, não tinha gosto de veneno, não tinha gosto metálico leve, só aquele arenoso, nada que incomodasse. E a parte divertida era a poeira. O rádio era volátil, ele voava. No final do dia, essas meninas saíam da fábrica parecendo fadas. O cabelo brilhava, a roupa brilhava, a pele tinha uma luminescência sobrenatural. Elas se sentiam especiais, brincavam de apagar a luz do quarto para ver quem brilhava mais. Algumas, na inocência suprema, pintavam as unhas com a tinta radioativa para ir dançar à noite brilhando. Outras passavam nos dentes para dar um sorriso de luz para o namorado. Elas estavam literalmente se maquiando com um material nuclear e achando que era o auge da moda. Elas eram modernas, ganhavam 3 vezes mais que outras operárias, compravam roupa, pagavam conta em casa e tinham autonomia numa época em que mulher mal podia abrir conta no banco sem olhar torto. Ser a garota do rádio era status, era um glamour industrial. Mas o problema é que ninguém suspeita do lugar que te promove socialmente. Ninguém desconfia da fábrica que paga melhor que o resto do mundo. E aqui é que começa o erro fatal. Para entender por que elas lambiam o pincel sem medo, a gente precisa entender a lavagem cerebral coletiva que o mundo estava vivendo. O rádio tinha sido descoberto pela Marie Curie não fazia muito tempo, e a ciência da época, na sua euforia cega e irresponsável, decidiu que a radiação era sinônimo de vida. Como o elemento emitia energia, a lógica torta era: se emite energia, deve dar energia para o corpo. O rádio então se tornou o ouro moderno. Não existia noção de perigo nuclear na cultura pop. Existia aquela noção de que tudo era um grande milagre. A partir daí, então, eles começaram a vender água radioativa para curar artrite, para curar impotência, para curar velhice. Vendiam pasta de dente com rádio para deixar os dentes mais brancos. Vendiam cosméticos, cremes faciais, supositórios
cobertores com pastilhas de urânio. O mundo estava viciado na ideia de que o brilho era saúde. Só que aqui tem um detalhe que quase ninguém fala: a ciência já tinha indício do problema. Trabalhadores homens que manipulavam rádio em laboratório estavam adoecendo antes delas. Alguns pesquisadores desenvolveram anemia aplástica, queimaduras internas e necrose. Só que quando o adoecido era um cientista homem, ele vira estudo confidencial. Quando é um operário, vira estatística descartável. Isso aqui não é descuido, é hierarquia aplicada ao risco. Agora uma pergunta venenosa. Você acha mesmo que se fossem filhos de senadores lambendo pincel, aquilo teria continuado? Então, agora vem a parte que faz o sangue ferver. A euforia era para o público. Dentro da United States Radium Corporation, a conversa era outra. A gerência e os cientistas sabiam, tanto sabiam que no laboratório onde a tinta era misturada, ninguém lambia nada. Eles usavam pinças de chumbo, máscaras, luvas grossas e aventais de proteção. Eles manipulavam o rádio com o respeito que se deve ter por algo que mata. Existiam relatórios médicos desde o início do século mostrando que rádio queimava tecidos, que causava anemia, que mudava o sangue. Mas para a linha de produção, silêncio. Quando as meninas perguntavam: isso faz mal? Os supervisores riam e diziam: claro que não. Isso vai te deixar bonita, tem gente pagando caro para beber isso. O contrato invisível ali era claro, o corpo delas era filtro, era esponja, era descartável. O lucro vinha da precisão do relógio, e se a precisão exigia lamber o pincel, então a saúde delas era um custo operacional aceitável. Aí passaram-se alguns anos, o brilho começou a cobrar o preço e a cobrança veio de forma mais impactante possível. Não começou com tosse nem com febre, começou na boca. As meninas começaram a reclamar de dor de dente profunda que não passava com nada. Aí elas iam ao dentista e o dentista, sem entender nada, arrancava o dente podre. A ferida não cicatrizava, o buraco ficava ali sangrando, cheirando a podre, e aí o dente do lado caía, e o do lado, e o do lado. Elas começaram a ter anemia profunda, um cansaço que não passava, como se a vida estivesse vazando pelos poros. Elas engravidavam e os bebês nasciam mortos, elas depois paravam de menstruar. Mas o horror real, o body horror, que nenhum filme conseguiu reproduzir direito, estava no osso. O rádio quimicamente se comporta de um jeito muito parecido com o cálcio. O corpo humano, essa máquina biológica que tenta nos salvar, se confunde. Ela vê o rádio entrando na corrente sanguínea e pensa: opa, vou mandar isso para os ossos para me fortalecer. E o corpo deposita material radioativo dentro da estrutura óssea. A partir desse momento, a menina não estava mais contaminada, ela era fonte de radiação. O osso dela estava emitindo raios alfa de dentro para fora, bombardeando o tecido vivo, matando a medula, destruindo a estrutura molecular do esqueleto. A mandíbula delas ficava tão frágil, tão carcomida, que parecia favo de mel, parecia isopor. Tem um relato famoso e verídico de um dentista que foi extrair um dente de uma das Radio Girls e quando ele puxou com o boticão, um pedaço inteiro da mandíbula veio junto. O osso se desfez na mão dele. As pernas também quebravam sozinhas, a coluna vertebral esfarelava sobre o próprio peso. Elas começaram a encolher de tamanho porque as vértebras colapsavam. E isso acontecendo quando elas tinham 20, 22, 25 anos, meninas que deveriam estar no auge da beleza e da vida estavam apodrecendo, incapazes de comer, incapazes de falar, enquanto a empresa continuava contratando gente nova para sentar na mesma cadeira e lamber o mesmo pincel. Agora a gente para de olhar para o sangue e olha para o dinheiro, porque o dinheiro é o que explica porque a carnificina continuou. A gente está falando do contexto da Primeira Guerra Mundial e do período logo depois. O exército precisava de relógios que brilhassem no escuro para os soldados verem a hora na trincheira sem acender um fósforo e tomar um tiro na testa. O Undark, a tinta usada, era uma tecnologia militar estratégica. A United States Radium Corporation tinha contratos milionários com o governo, eles eram intocáveis, o lucro industrial era obsceno, cada relógio pintado era uma margem de lucro gigantesca. A empresa construiu um império em cima de ossos de meninas e dormia tranquila à noite, porque o saldo bancário estava positivo e os acionistas estavam felizes. E aqui entra o cálculo frio, indenização futura.
é um pagamento previsível. Lucro imediato é um ganho garantido. Se a margem do contrato militar cobre possíveis processos judiciais daqui a 10 anos, o corpo vira variável aceitável. É uma matemática corporativa que se aprende até na faculdade de Direito. Eu aprendi também. Quando as mortes começaram a ficar impossíveis de ignorar, porque é difícil ignorar quando sua ex-funcionária morre sem queixo aos 24 anos, a empresa entrou no modo de defesa mais sujo da história, o ataque à reputação. Eles simplesmente disseram, elas estão doentes porque são umas vadias. A empresa começou a espalhar o boato oficial de que elas estavam morrendo de sífilis. Detalhe que na década de 20, sífilis era uma doença moralmente condenável, associada à prostituição e à promiscuidade. Ao dizer que elas tinham sífilis, a empresa matava 2 coelhos com uma cajadada só. Dava uma explicação médica para os sintomas, que também envolviam necrose óssea em estágios avançados, e destruía a credibilidade social das vítimas. Eles literalmente tentaram provar que aquelas meninas tinham vida sexual promíscua para desqualificar a denúncia, contrataram investigadores privados, vasculharam passado, procuraram qualquer deslize moral para transformar veneno industrial em pecado feminino. E não parou por aí, a empresa contratou médicos renomados, caros, de faculdades famosas. Eles pagavam esses caras para examinar as meninas e escrever laudos falsos. O médico olhava para uma menina que brilhava no escuro e escrevia no papel, saudável, ou causa da morte, úlcera. Eles sumiam com os prontuários, atrasavam os exames, financiavam estudos independentes que concluíam que o rádio era inofensível no ambiente de trabalho. Mas a empresa subestimou a raiva de quem não tem nada a perder. Um grupo de 5 mulheres decidiu que não iam morrer caladas. Elas processaram. Mas processar uma gigante corporativa nos anos 20, sendo mulher e estando à beira da morte, era esquadrão suicida. Ninguém queria pegar o caso, advogado nenhum queria brigar com a Radion Corp. Até que um advogado jovem aceitou, mas o sistema jogou contra. A tática da empresa no tribunal foi a mais cruel: atrasar. Eles sabiam que as meninas estavam morrendo. Sabiam que uma delas, chamada Grace, mal conseguia andar, que precisava de uma cinta de aço para manter a coluna ereta porque as vértebras estavam esfarelando. Então eles iam pedindo adiamento, pedindo vista, pedindo perícia, faltavam às audiências, viajavam para a Europa no verão. O objetivo era macabro: esperar elas morrerem antes que o juiz batesse o martelo. Se a autora morre, o processo complica, a família desiste, o acordo sai barato. Teve audiência que foi marcada sabendo que uma das autoras já estava em leito terminal. Eles apostaram no calendário como estratégia jurídica, apostaram que a morte seria mais rápida que a justiça. A imagem dessas mulheres no tribunal era devastadora. Elas não conseguiam levantar o braço para fazer o juramento sobre a Bíblia. Elas iam de cadeiras de rodas, carregadas, cobertas de feridas, dentes faltando, rostos deformados pelo inchaço ósseo. Mas elas iam, e a imprensa começou a chamá-las de a Legião das Condenadas, as mortas-vivas. Pela primeira vez o público viu um monstro. A empresa não conseguia mais sustentar a mentira da sífilis quando a menina tirava um pedaço do osso da boca na frente do repórter. Elas estavam processando o próprio relógio biológico, lutando contra o tempo que elas mesmas ajudaram a fabricar naqueles relógios. O final judicial não foi tipo o filme de Hollywood, onde a empresa quebra e os donos são presos. Com medo da má publicidade, vendo que a opinião pública estava virando, a empresa propôs um acordo fora do tribunal. Um acordo financeiro. Elas receberam $10 mil cada, um dinheiro até bom para a época, mas nada que pagasse uma vida, uma pensão anual e o pagamento das despesas médicas e funerárias. Parece vitória? Talvez. Mas no acordo a empresa não admitiu culpa. Eles pagaram por caridade, humildade, mantendo a postura de que o rádio não tinha causado aquilo. Ninguém foi preso, o presidente da empresa continuou rico, o inventor da tinta continuou sendo chamado de gênio, até morrer envenenado pela própria invenção. A justiça foi poética, mas tardia. Mas, mesmo assim, uma vitória amarga. E foi, sim, ao final das contas, uma coisa boa, uma ruptura histórica. Elas forçaram o sistema a reconhecer uma coisa simples, que ninguém queria admitir. Doença também é acidente de trabalho, mesmo que leve anos para explodir.
Antes delas, só era acidente de trabalho, máquinas que arrancavam o braço. Depois delas, o veneno invisível também virou responsabilidade. Depois do escândalo, as normas mudaram. A proibição de lamber pincel veio, ventilação, proteção, IPI, exames periódicos. Nas décadas seguintes, cientistas estudaram os ossos da Radio Girls, muitas exumadas ou estudadas enquanto morriam, para entender os efeitos da radiação. Até hoje, os túmulos brilham, alguns deles. E o que a gente sabe hoje sobre segurança nuclear, sobre o que a bomba atômica faz no corpo, sobre limites de tolerância em tratamentos de câncer, tudo isso tem o DNA daquelas meninas. Isso aqui é o detalhe mais cruel. Elas continuaram trabalhando para a ciência mesmo depois de mortas e ninguém pediu autorização. Elas brilhavam no escuro porque estavam apodrecendo por dentro. E a empresa sabia, o progresso não é neutro, ele escolhe quem paga a conta. E se você acha que hoje é diferente, talvez você esteja só na parte do brilho da história. A parte da necrose sempre vem depois. Eu sou a Steph e aqui a gente não deixa a história apagar a luz de quem foi queimado por ela. E se você tem estômago para mais verdade, continua aqui, porque o buraco é sempre mais fundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, lembra de se inscrever no canal e vira membro para que a gente continue trazendo conteúdo histórico real, sem verniz e sem passação de pano. Eu te espero amanhã então para mais um Steph Flix às 8 horas da noite. Um beijo grande!